Olá a todos, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Estrada. Pessoal, nós temos aí vídeos diários, exceto as quartas-feiras e as terças-feiras, das 7 às 8 da noite, nós temos essa live aqui para tirar dúvidas de matemática. Portanto, as dúvidas que você tiver, você pode colocar no bate-papo aí que a gente vai esclarecer para você, procurar esclarecer pelo menos, né? Marlene Estrada, tudo bem? Salve DAJ HJSJS. Vídeo no canal de jogos, Hork Gamer. Cara, olha, eu tô meio sem trabalhar muito lá naquele canal, viu, Hork? Mas em breve acredito que vou fazer, sim, algum vídeo lá. Tô focando aqui mais nesse canal aqui de aulas, né? Oi, professor. Sou seu aluno do 6º ano. Como assim? Eu nem dou aula lá. Tá falando que foi, né? Um salve aí. Célia da Conceição Santos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Célia. Professor, explica sobre fatoração. Beleza, Hork. Meu nome é Jaildon. Minha professora explicou, mas não entendi nada. Tá. Olha, a gente tem playlist aí no canal, Hork, sobre fatoração, tá? Mas vamos pro quadro e a gente vai esclarecer algumas dúvidas aí sobre fatoração, tá? Sim, Hork. ArcDevil perguntando, professor, pretende ir até funções logarítmicas, certo? Depois disso, qual assunto o senhor iniciará? Não, a gente vai continuar. ArcDevil, a ideia é a gente fazer toda a parte de álgebra, né? Toda a parte de... chegando aí até função logarítmica e aí polinômios, tudo, né? E depois ir para geometria. Enfim, a minha ideia nesse curso de matemática básica é cobrir todo o conteúdo mesmo do ensino médio, né? Do ensino básico, na verdade, né? Que começa aí nas séries iniciais, vai até o ensino médio lá, né? Então, todo esse conteúdo. Sequências, trigonometria, eu acho que faz parte aí de sequências, eu já estou incluindo aí na parte de álgebra, né? Mas, vamos ver. Tudo isso aí eu vou analisar, viu, ArcDevil? Vou analisar de acordo com a evolução aí, o que vai ser mais coerente da gente continuar aí, tá bom? De qualquer modo, vai ter tudo, certo? Depois que o curso estiver completo, vai ter todos os conteúdos aí no canal. Mas enfim, essa é a ideia, a gente trabalhar aí cálculo, álgebra, né? Fazer um canal aí o mais completo possível na área de matemática, né? Porque hoje em dia eu acho que essa é a tendência, né? Nós trabalharmos aí dentro de um canal aí, os assuntos aí, né? Foco em concursos militares, sim. Não vai ser um foco específico nisso aí, viu? Isso eu posso até dizer, viu, ArcDevil? Vai ser um foco mais genérico, entendeu? Mas com certeza vai ter essa utilidade também para concursos militares, né? Com certeza, porque assim, a matemática é uma só, né? Então, entendi, os concursos militares cobram cálculo, sim. Então nesse sentido eu acredito que vai ter muita matemática aí, né? Porque você vê, só falando o que a gente falou até o momento, o canal aí já está com acho que já está na aula 127. Para a gente falar todo o conteúdo do ensino médio, eu acho que deve passar de 300, 400 aulas, eu acho, né? Apesar de que as aulas iniciais que levaram mais tempo. Agora que a gente já tem uma base boa, a gente consegue caminhar um pouquinho mais rápido, né? Mas enfim, vamos trabalhar um pouquinho para o Hork aí, a parte de fatoração, né? Antes de mais nada, Hork, indicar para vocês, aí, você aí, né? No caso, os demais também, a gente tem uma playlist sobre fatoração e fatoração algébrica, tá? Então tem uma playlist já no canal sobre isso, tá? Mas eu vou fazer um resuminho aqui para você. Fatoração. Bom, a gente tem os casos de fatoração. Veja, a gente tem algumas expressões desse tipo, né? A mais B ao quadrado, A quadrado, mais 2 vezes AB, mais B quadrado, né? Quer dizer, o quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Se for o quadrado da diferença, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A gente tem o produto da diferença pela soma, também é o que? A diferença de quadrados, né? O que mais que a gente tem? Por evidência, né? Se a gente tem A vezes B mais C, por exemplo, é A, B mais AC. Enfim, a gente tem vários casos, né?
Eu sempre procurei deixar deste lado de cá o caso, a fatoração, né? E nesse lado o chamado desenvolvimento, tá? Então, fatoração e desenvolvimento. Então, a gente tem uma expressão desenvolvida que a gente fatora, ou seja, a gente escreve essa expressão como um produto de expressões mais simples aí, né? Olha, e dentro disso aqui é que a gente vai fazer, enfim, resolver certas situações aí, né? Então a ideia é a gente conseguir fatorar as expressões. Bom, um caso de fatoração interessante é quando a gente tem o trinômio do segundo grau, né? Por exemplo, ax² mais bx mais c, né? Então quer dizer, se a gente igualar essa expressão aqui, ax² mais bx mais c a zero, a gente vai ter duas raízes, né? x1 e x2, supondo que as raízes são reais aí, né? Então, quer dizer, essa expressão do segundo grau aqui, a gente consegue fatorar como x menos x1, x menos x2. Tem alguma dúvida mais específica sobre fatoração? Porque é um assunto amplo, entendeu? Então, é difícil eu explicar aqui de maneira geral, assim, né? Para a gente poder focar, né? Como eu resolvo a fatoração? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, por exemplo. Ó, a quadrado menos 2a mais 1 menos b quadrado. Né? Veja, aqui nós temos um caso de fatoração que se enquadra exatamente neste aqui. Aliás, neste aqui, tá? Temos a quadrado menos 2 vezes a vezes 1 mais 1 quadrado. Ou seja, se eu imaginar b igual a 1, eu tenho exatamente este caso de fatoração aqui. Ou seja, a menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui eu posso enxergar aqui como a menos 1 ao quadrado, né? Menos b quadrado. Agora, eu estou diante desse caso aqui. É a diferença de quadrados, ó. A quadrado menos b quadrado. Só que aqui no lugar de a eu tenho a menos 1. E no lugar de b é b mesmo, né? Então é o produto da diferença pela soma. Então vai ficar o quê? A menos 1 menos b, a menos 1 mais b. Então, é esse tipo de coisa. Então veja que nós tínhamos uma expressão, nós conseguimos fatorá-la. Escrevemos dois fatores aí, tais que o produto resulta exatamente a expressão que a gente tinha. Yasmin Souza. Oi, um salve aí, Yasmin Souza. O ArcDevil perguntou o seguinte: para resolver uma equação tricúbica, procedemos do mesmo jeito que a biquadrada? Pode dar um exemplo? Sim, mesma coisa, viu, ArcDevil? Por exemplo, se a gente tiver uma equaçãozinha desse tipo aqui, ó. X à sexta menos 7x ao cubo mais 10, por exemplo. Uma equaçãozinha desse tipo é a mesma coisa. A ideia aqui você faz o seguinte, você chama, por exemplo, x ao cubo de t, por exemplo, né? Cria uma variável para você trabalhar aí com o x ao cubo, né? Então a gente vai ficar com, se x ao cubo é t, x à sexta é t ao quadrado, né? Então aqui ficou t quadrado menos 7t mais 10 igual a zero. Aí a gente cai numa equação do segundo grau, na variável t. Resolvendo essa equaçãozinha, a gente vai ter t igual a 2 ou t igual a 5, na verdade. Tá ok? Isso tem que resolver, pode resolver pela fórmula de Bhaskara, né? A forma que você quiser aí. Agora o t é 2, né? Mas o x ao cubo é que nos interessa, o x ao cubo é t. Então ou o x ao cubo é 2, e daqui vem x igual a raiz cúbica de 2, ou o x ao cubo é 5, e daqui vem x igual a raiz cúbica de 5. E aí são as duas raízes aí, raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 5. Então o seu conjunto de solução seria esse aqui. Esse é o conjunto de solução dentro dos números reais, né? Se a gente for para outros conjuntos numéricos, claro, né? Pelo fato da equação ter 6 raízes, ser do sexto grau, estão faltando 4 raízes aqui. Mas as outras 4 raízes não vão ser raízes reais, vão ser raízes complexas, tá? Um salve para o Tomás. E outras também, viu? Por exemplo, se a gente tiver uma equaçãozinha desse tipo aqui, ó. Se for x à oitava, por exemplo, né? Menos 4x à quarta menos 2 igual a zero, por exemplo, né? Você também pode chamar o x à quarta de t, né? Então vai ficar com t ao quadrado menos 4t menos 2 igual a zero.
resolve em t, depois lembra de trabalhar com x à quarta aqui. Tem casos também, situações desse tipo também, né? Ó. X menos raiz de x mais 2 igual a zero, né? Esse caso a gente consegue enxergar também uma equação de segundo grau aqui. Como é que a gente pode chamar? Pode chamar o raiz de x de t, né? Se o raiz de x é t, então x é t quadrado, né? E aí a gente vai ficar aqui com t quadrado menos t mais 2 igual a zero. Aqui tem que tomar cuidado só que o t ele tem que ser positivo, né? Porque a raiz de x, né, ela é positiva, ok? O x é t quadrado, né? Então, caso obtenha como solução aqui um t negativo, vai acabar tendo que desprezar essa possibilidade aí. É uma alternativa também. Se você isolar a raiz, você ficar com x mais 2 de um lado, né? E do outro lado, raiz de x, né? Aí você pode elevar ao quadrado os dois membros. É uma possibilidade também. Aí depois tem que se lembrar de verificar, porque quando a gente eleva ao quadrado os membros de uma equação, a gente corre o risco de introduzir raízes. Então sempre você no final, você tem que verificar as raízes. Professor, explica aquilo de quando cortar um número ao quadrado para fora da raiz. O resultado é o módulo. Eu não compreendo muito bem aquilo. O número dentro da raiz quadrada é elevado ao quadrado. Ah, tá. O que acontece, né? Quando você tem a raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui é módulo de x, né? Este aqui é o fato, né? Ok? Agora, veja que se você tem a raiz de x ao quadrado, isso é igual a x. Aí não é o módulo de x, tá ok? Nessa situação, é x. Aqui eu estou supondo x real, né? Nos dois casos. Quando esse x aqui, ele pode ser negativo. Quando você eleva um número negativo ao quadrado, ele se torna positivo. Portanto, a raiz quadrada, ela não pode ser esse x quando o x for negativo. Se você garante que o x é positivo, tudo bem. Raiz quadrada de x quadrado é x. Mas você não tem a garantia de que o x é positivo. Se o x for negativo, aí você estaria dizendo que a raiz quadrada de um número positivo daria um número negativo, né? E não é verdade, né? Vamos pegar um exemplo simples aqui, né? A raiz de 3 ao quadrado, por exemplo, raiz quadrada, é 3, tá? Mas a raiz de menos 2, por exemplo, ao quadrado, veja, isso é a raiz de 4, né? Menos 2 ao quadrado é 4, e isso é 2. Mas veja que não deu menos 2, e deu 2. E o módulo de menos 2 é 2. Então, quer dizer, o módulo é só uma forma de transformar isso aqui em positivo. Por outro lado, quando a gente tem a raiz quadrada ao quadrado, aí você pode dizer que é x, porque quando a gente escreveu a raiz quadrada de x, a gente já está subentendendo que esse x é positivo. Caso contrário, a raiz nem existiria. Aí tudo bem, tá? O Cuca está perguntando, professor, me tira uma dúvida. Meu professor de mate não conseguiu me explicar. O pessoal põe uns sobrenomes meio estranhos aí, galera, e acha que vai me pegar, hein? Portanto, olha, o Cuca, né, está fazendo uma pergunta. Eu não sei nem qual é o sobrenome dele. Se você pensar bem aqui, ó, raiz de x ao quadrado, quanto que é a raiz de x ao quadrado? Bom, eu vou chamar a raiz de x quadrado de y, né? Ora, se a raiz de x quadrado é y, então, se eu elevar ao quadrado os dois membros, eu vou ter x quadrado igual a y quadrado. Agora, se x quadrado é igual a y quadrado, então ou o x é igual a y, ou o x é igual a menos y. No entanto, veja que se o x é positivo, então o y também está sendo positivo. E se o x é negativo, o y é menos o x, né? Y é menos x, né? Então veja, esta passagem aqui está dizendo o seguinte, que se o x é positivo, então o y, né, que é a raiz que a gente quer, é o próprio x. E quando o x é negativo, então a raiz
é menos x. Essa é justamente a definição de módulo. Tá? Então, com isso a gente mostra, na verdade, que a raiz quadrada é um módulo de x. Aí, se for um binômio, vira uma equação modular? Exatamente. Exatamente, Ark. Tipo, raiz quadrada de 2x menos 1, tudo ao quadrado. Aí vira uma equação modular. Exatamente. Né? Se a gente tiver uma coisa desse tipo aqui, né? 2x menos 1 ao quadrado, raiz quadrada, né? De 2x menos 1, vamos imaginar uma coisa desse tipo, ó, igual a x, né? Por exemplo, será que essa equação aqui tem solução? Bom, desse lado daqui a gente tem 2x menos 1, o módulo de 2x menos 1 igual a x. Daí a gente faz o seguinte, né? É uma equação modular. A gente divide. Veja, se o x for maior ou igual a meio, né? Se o x for maior ou igual a meio, então o módulo de 2x menos 1 é o próprio 2x menos 1. Então vai ficar 2x menos 1 igual a x. Aí vai ficar 2x menos x, x igual a 1. X maior ou igual a meio, deu x igual a 1. Perfeito. Então isso aqui é uma solução. Outra possibilidade, se o x for menor do que meio, aí o módulo de 2x menos 1 fica menos 2x mais 1. Isso igual a x. Então 3x igual a 1, x igual a 1 terço. X menor do que meio, x igual a 1 terço, perfeito. Também está certinho, né? Então essas são as duas soluções, x igual a 1 e x igual a 1 terço, né? Você pode até testar depois na equação aqui, né? Se o x for 1, vai dar 2 menos 1 dá 1, 1 ao quadrado é 1. 1 é igual a 1, perfeito. Se o x for 1 terço, vai dar 2 terços menos 1, dá menos 1 terço. Ao quadrado dá 1 nono, raiz disso dá 1 terço. Igual a 1 terço. Perfeito. Então, conjunto de solução. Sem querer, no fim, inventamos uma equação interessante aí. Ó, essa equaçãozinha aqui, ó. Ficou legal. Tá vendo? E o pessoal que não for inscrito aí no nosso canal, pessoal, se inscreve aí, deixa um like, né? Isso aí vai ajudando a gente aí. Na verdade, depois da função de segundo grau, eu pretendo abordar alguns tópicos de funções, que é função par e função ímpar, funções dadas por duas expressões, com mais de uma sentença. Por exemplo, funções desse tipo aqui, né? f de x igual a x mais 1 para x menor ou igual a 1, né? E x ao quadrado menos 2x para x maior do que 1, por exemplo. Uma função definida dessa forma aqui, função definida por mais de uma sentença, né? Que até um ponto ela é uma reta, depois ela se transforma num pedaço de parábola aí, né? Então, esse tipo de coisa também eu quero abordar. Aí depois disso, que eu pretendo trabalhar aí com função modular. Depois de função modular, provavelmente função exponencial, função logarítmica. Veja que é interessante porque depois de função logarítmica, é interessante que a gente já tem condições de trabalhar melhor com PA e PG, principalmente PG, né? Em algumas situações é interessante a gente ter o conhecimento do logaritmo antes de falar em PA e PG. Aliás, a rigor, o mais correto é a gente falar de PA e PG antes de logaritmo. Mas quando chegar no momento a gente vai falar isso melhor. Também transformações de funções também. Por exemplo, se a gente tem uma função f de x igual a uma certa função aqui, né? Então a gente tem um gráfico para essa função, né? Se a gente tiver f de x menos a, por exemplo, o que isso faz com o gráfico, né? Se a gente tiver 2f de x, por exemplo, o que isso faz com o gráfico, né? São as chamadas transformações envolvendo funções. Tá aí também, pretendo falar aí. Alguns exemplos de determinação de domínio. Legal, vamos lá. Vou fazer um exemplo desse aí de determinação de domínio, né? Vou inventar uma função aqui, ó. Vamos lá. Vamos imaginar uma função f de x definida assim. U sobre x quadrado menos 4 mais raiz quadrada de 2x menos 1, por exemplo, né? Menos 1 sobre raiz de 3x. Ok? Vamos ver aqui qual vai ser o domínio dessa função. Uma coisa interessante que eu sempre falei nas aulas aí, que a gente falou sobre domínio,
é o seguinte, quando os exercícios pedem o domínio, na verdade é para entender com o maior domínio possível, né? Então qual é o maior domínio possível dessa função aqui? É o domínio de definição, quando ela vai estar bem definida. Então aqui no caso, esse denominador ele tem que ser diferente de zero. Bom, x² menos 4 diferente de zero, x² diferente de 4, portanto x diferente de mais ou menos 2. Então já temos isso aí, que o x tem que ser diferente de mais ou menos 2. O 2x menos 1, ele está dentro da raiz, né? Até para complicar um pouquinho aqui, complicar, mas sem complicar. Vamos pôr índice 4 aqui, né? Nessa raiz de índice 4. Bom, o índice é par? Sim. Se o índice é par, então tem que ser satisfeito aí o fato de que o radicando ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? Não pode ser negativo quando o índice é par. Se o índice for ímpar, não tem problema. Aí o radicando pode ser negativo também, né? Veja que a raiz cúbica de menos 8, por exemplo, é menos 2. Não tem nenhum problema nisso, tá? 2x menos 1 é maior ou igual a zero, então x é maior ou igual a meio, né? Já passei o 1 para lá, o menos 1 para lá, né? Com sinal trocado e o 2 dividindo. E por fim, a gente tem o 3x ali no denominador. E esse 3x aqui, ele é maior ou igual a zero porque está dentro da raiz. Só que como ele está no denominador também, ele vai ser só maior do que zero, tá? 3x maior que zero, então x maior do que zero. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue fazer isso usando uma só reta aqui, né? Veja, nós queremos que o x seja maior do que zero, tá? O x está para a direita ali. E também maior ou igual a meio. Então vamos esquecer dessa condição de baixo aqui e pensar só nessa aqui. X é maior ou igual a meio. Então aqui está o meio, né? Então x é maior ou igual a meio. Porém ele é diferente de 2 e de menos 2. Bom, se ele é maior ou igual a meio, então ele automaticamente ele já é diferente de menos 2. Porque o menos 2 está para cá. Porém o 2 está aqui. Então, na verdade, o 2 vai ter que aparecer uma bola aberta aqui, né? Então aqui está o 2. Então a solução aqui seria isso aqui, ó. Quer dizer, a solução não, o domínio, né? Quer dizer, o domínio dessa função, domínio de definição, seria o quê? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a meio, né? E diferente de 2, né? Se quiser escrever em termos de intervalo, fica interessante também, né? Escrever assim, ó, meio mais infinito, ó, o intervalo que vai do meio até o mais infinito, só que tem que tirar o 2, menos o 2, né? Então essa é outra forma de escrever esse mesmo conjunto aqui, tá? Então esse é o domínio dessa função aí. Olá, William Reginaldo, um salve aí. Fábio Moraes. Oi, Eduardo, beleza? Beleza, Fábio? Tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live. Vamos lá. Transformações de funções tem em poucos livros. Sim. Somente de ensino médio aí, básico, tem pouco, mas é uma coisa muito útil, viu? É muito útil. Exatamente, tipo aquilo de espelhar, rebatimento, exatamente. É isso aí. Tá? É isso aí, exatamente. Aliás, função par, função ímpar também. Exatamente, na resposta uso o conectivo E. Porque todas essas condições, elas devem ser satisfeitas ao mesmo tempo, tá? Então tem que satisfazer tudo. Então, entre essas várias condições aqui vai entrar o E, né? Essa condição tem que ser satisfeita, e esta, né? Para anotar menos o 2, pode escrever só o menos ou aquela barra. Eu sempre prefiro a barra, viu, ArcDevil? Porque é o seguinte, o menos, ele confunde quando a gente fala em diferença de conjuntos, quando é a diferença entre os elementos dos conjuntos, que no ensino superior, na faculdade, a gente usa o menos com outro sentido, entendeu? Por exemplo, veja, se a gente tiver um conjunto assim, ó, A igual a 1, 2, por exemplo, e o B igual a 4, por exemplo, né? Então, o A menos B, né, poderia ser entendido como o conjunto das possíveis diferenças. Então aqui, por exemplo, 1 menos 4, menos 3. 2 menos 4, menos 2. Então esse seria o A menos B, né? Mas veja que por aquela definição ali, o A menos B seria
Quer dizer, todos os que estão em A e não estão em B. Então dá o próprio A, né? 1, 2. Então quer dizer, o que é correto, né? Então para evitar essa confusão, por isso que é interessante usar essa barra invertida no sinal como diferença de conjuntos, tá? A menos B, aí sim, é o 1 e o 2, né? Para evitar essa confusão aqui, tá? Porque na faculdade, no ensino superior, a gente trabalha com esse tipo de coisa aí também. Mas o ArcDevil perguntou assim, qual o autor ou coleção favorito do senhor para ensino médio e fundamental? Olha, sem dúvida, tem uma coleção que é Fundamentos da Matemática Elementar. Mas essa coleção ela é bem completa, entendeu? É para quem quer ter um conhecimento bem aprofundado mesmo nessa área, né? Porque são 9 ou 10 volumes, se não me engano até mais, né? Cada volume fala sobre um tema específico, né? Então, Fundamentos da Matemática Elementar. Mas um que eu gosto bastante também é do Paiva, né? Da editora Moderna, se não me engano, do Paiva. Procure essa coleção, muito boa. Exercícios bons, exercícios de um nível muito bom, muito boa teoria também ali, né? Do fundamental, eu acho que, na verdade, eu acho que é tudo a mesma coisa, viu, ArcDevil? Eu, honestamente, do fundamental, específico para o fundamental, eu não vou saber indicar tão bem, sabe? Algum livro que seja mais básico mesmo, específico para o fundamental. Posso até dar uma olhada e falar futuramente aí. Matemática e Realidade, do mesmo autor. Eu não conheço especificamente esse, viu, ArcDevil? Matemática e Realidade? Ah, do IESE. O IESE tem livros muito bons, tá? Mas esse que eu falo Este aqui é um que eu tenho, ele não se publica mais, viu? Esse livro aqui, olha. Veja se você está vendo bem aí. Do Manuel Paiva. Ele é um volume único, então ele é um livro bem grandão. Mas hoje eles fizeram várias ediçõezinhas pequenas, né? Então esse é um livro que eu gosto bastante. É verdade. Ele é um baita livro mesmo. Mas esse que eu falei da coleção Fundamentos, são vários livros, se você for somar tudo, dá até mais do que esse. Mas enfim, é mais para aprofundamento mesmo. Eu acho que seria até para o professor, talvez até. Mas sem dúvida para o aluno também vai ser muito bom, viu? O Fábio Moraes está perguntando que eu fiz a Unicamp, Fábio. Eu fiz matemática, exatamente. Se você puder fazer exercício de equações do primeiro grau no conjunto que você quiser, quando a incógnita fica negativa, o que é que faz? Tá. E galera, lembrando aí, né? Se vocês puderem aí, sempre se inscrever aí, aqueles que não forem inscritos, para ajudar a gente aí, né? Eu estou procurando fazer os vídeos do canal sempre o mais completos possível, né? Mas enfim, vamos esclarecer a dúvida aí do Fábio Moraes. Ó, menos 2x menos 7 igual a 8, por exemplo, alguma coisa assim, né? O que acontece quando a incógnita fica negativa? Olha, é normal, viu Fábio? Veja, aqui você vai fazer o seguinte, você vai deixar tudo que tem x para um lado, o que tem incógnita, né, para um lado, e o que não tem para o outro. Então aqui, por exemplo, vai ficar menos 2x igual a 8 mais 7, porque o menos 7 vai passar para lá com o mais 7. Então o menos 2x ficou igual a 15, né? E aí o menos 2 vai passar dividindo. Então ficou x igual a 15 sobre menos 2, que a gente pode escrever assim, menos 15 sobre 2, né? Você falou para fazer em qualquer conjunto, né? Vamos adotar o universo real aqui, né? Universo nos reais. Então a solução aqui, você vai colocar menos 15 meios, tá? Pode deixar na forma de fração mesmo. Agora, se o universo fosse dentro dos inteiros, aí o conjunto daria vazio, tá? Se fosse o universo inteiros, essa mesma equação, aí o conjunto solução seria vazio, porque menos 15 meios não é inteiro, tá? Então, tem esse detalhe aí. Pessoal, seguinte, para a gente poder aproveitar o tempo aqui também, eu vou resolver umas questões aqui que a Bruna deixou. Pelo menos umas 2 questões aqui, que a Bruna é uma fiel inscrita no canal aí. Tá. Olha, uma herança foi dividida em exatamente 2 partes. X, que é inversamente proporcional a 2, e Y, que é inversamente proporcional a 3. A parte x é igual a uma fração da herança que equivale a herança.
Vamos chamar a herança de H, né? Essa herança ela foi dividida nas partes x e y. Então, a herança ela é x mais y. Isso é o que o enunciado nos diz aí, tá? E ela foi dividida nas partes x e y. Então, que x é inversamente proporcional a 2 e y é inversamente proporcional a 3, tá? Se x é inversamente proporcional a 2, então ela é diretamente proporcional a meio, né? Ok? Então a gente vai escrever x sobre meio e o y é inversamente proporcional a 3, igual a y sobre 1/3, tá? Porque é inversamente proporcional a 3, portanto é diretamente proporcional a 1/3. E isso é igual a x mais y sobre meio mais 1/3, ok? Propriedadezinha das proporções aí. Ele pergunta o seguinte, ele pergunta a parte x é igual a uma fração da herança que equivale a... Então vamos lá. Então aqui, esse x mais y é a herança, meio mais 1/3, vamos fazer essa continha aqui. Meio eu vou escrever como 3/6, tá? E 1/3, 2/6. Então isso aqui vai dar 5/6. Então aqui a gente vai ter h sobre 5/6. Como ele quer ver a parte x, x sobre meio é igual a herança sobre 5/6. Né? A parte de x em relação à herança, meio sobre 5/6. E aí a gente pode escrever assim, ó, meio vezes 6/5. Copia de cima, inverte, multiplica pelo inverso lá de baixo. O 6 com o 2 dá 3, né? Então dá 3/5. 3/5, né? Vamos fazer só mais um exercício que o pessoal está falando aí. Fábio Moraes pergunta se existe alguma definição concreta da matemática. Olha, Fábio, todas as definições de matemática, eu diria que elas são deficientes, tá? Todas as definições acabam sendo deficientes. Por mais que você tente definir, porque matemática é uma coisa muito profunda que você tem que estudar e tem que ir sentindo mais, né? Sentindo mais do que até entendendo aquilo ali, né? Você vai sentindo a matemática. Eu diria que a matemática, em grande parte, ela é uma ciência ou uma arte, aí, digamos até, né? De identificar padrões. Eu diria que, em grande parte, a matemática ela trabalha com a identificação de padrões, né? Como é que a gente identifica padrões e consegue aplicar, né? Consegue resolver esses padrões identificados aí, né? Bom, o retângulo ABCD da figura foi decomposto em 6 quadrados. Bom, veja só, qual que é a ideia aqui? A gente tem um retângulo. Ok? E foi decomposto em 6 quadrados. Então, a gente tem um quadrado aqui, ó. Aqui está um quadrado. Tem um outro quadrado aqui. Depois tem um outro aqui. Depois tem aqui, ó, um outro e 2 aqui, tá? Então ele foi decomposto em 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Sabendo que o quadrado EFGH, que é este aqui, pessoal, tem área igual a 1, né? Essa área 1. Então a área do retângulo ABCD, que é o retângulo total aí, né? Em centímetros quadrados, tá? Então essa área é 1, tá? 1 centímetro quadrado. Esta área aqui também é 1. Portanto, para essa área ser 1, o lado é 1, né? Então esses dois lados, 1 mais 1 é 2. Então esse lado é 2, como isso aqui é um quadrado, 2 vezes 2, 4. Então esse aqui é 4. 2 com mais 1, 3. Então esse aqui é 3 ao quadrado, que é 9.
Agora aqui 3 com mais 2, 5. 5 ao quadrado, 25. Agora aqui 5 com mais 3 dá 8, né? 5 com mais 3, 8. 8 ao quadrado, 64. Então não é um exercício difícil não, tá? Então a área total aí vai ser o quê? 64 mais 25 mais 9, 4, 1 e 1. Essa é a nossa área aí, né? Então é o seguinte, vamos somar da seguinte forma, turma. Esse 9 mais 1 aqui, isso aqui dá 10. 4 mais 1 dá 5, com mais 25 dá 30. 30 com 10 dá 40, né? 40 com 64 vai dar 104. 104 centímetros quadrados, essa é a área do retângulo grande aí. Bom, pelo menos 2 exercícios aí que a Bruna sempre está presente aí, pede as dúvidas, né? E vamos lá. Voltando para o nosso bate-papo aqui. Fábio Moraes. Sobre aqueles axiomas de Gödel. Tá. Eduardo, você saberia explicar bem brevemente os casos de congruência de um triângulo, por exemplo? Veja, os axiomas de Gödel já é outra coisa, né? Os axiomas de Gödel, eles acabaram quebrando um paradigma grande aí, mostraram que não existe um corpo de axiomas que seja completo, né? Sempre, por mais que você tenha um corpo de axiomas o maior possível, sempre você vai ter resultados que não são possíveis de ser demonstrados com esses axiomas. Aí se você colocar esses outros resultados que não são possíveis de ser demonstrados como novos axiomas, vão surgir outros resultados não demonstráveis, né? E além disso, ele mostrou que qualquer teoria sempre vai ter resultados que não são nem verdadeiros e nem falsos, né? Não é possível nem mostrar que são verdadeiros, nem mostrar que são falsos. Então, isso é outra consequência aí dos axiomas, da teoria, né, que Gödel conseguiu trabalhar aí, né, e mostrar no início do século passado, na verdade, do século passado. Né? Isso quebrou bastante porque o matemático David Hilbert, né, ele elencou ali na época, né, uma série de resultados que os matemáticos teriam que mostrar para fechar enfim, para poder fechar um certo conjunto de conhecimento de matemática. E aí o Gödel veio com esses resultados e quebrou muito, né? Frustrou muito, digamos assim, a comunidade matemática ao mostrar esse resultado. Mas isso é uma coisa profunda de lógica. Olha, casos de congruência. Fábio, sinceramente, eu vou indicar para você para ir questão de 2 lives atrás, tá? Esse plantão de hoje é o plantão de número 15. Se não me engano, o plantão de número 13 ou 12, um dos dois, 13 ou 12, houve essa questão no final da live, inclusive por uma aluna, e nós já esclarecemos isso aí, tá ok? Pra gente não precisar ficar falando sempre aí dos mesmos assuntos, né? Mas enfim, é isso, tá? Pessoal, seguinte, agora a gente já trabalhou aí bastante, né? Quem é que está presente na live nesse momento, turma? O Arcdevil, o William Reginaldo, a Célia da Conceição Santos Santana. Bom, turma, obrigado aí pela presença de todos, tá? Vamos finalizar a nossa live hoje, tá? Agradeço a presença e vamos continuando com o curso aí, tá bom? Então meu projeto aí é fazer um curso completinho mesmo, para que vocês possam ter um material de boa qualidade aí. De terça-feira são as lives. Ana Maria, estamos encerrando a live agora, viu? Até estamos um tempinho a mais aí, porque a ideia é das 7 às 8, exatamente. Todas as terças-feiras, das 7 às 8. E nos demais dias, na verdade segunda, quinta e sexta, nós temos vídeos normais, tá? Às vezes posto algum vlog também, alguma coisa assim. Mas apenas na quarta-feira que nós não temos nenhum vídeo no canal mesmo, não temos nenhum. Apenas às vezes eu posto algum vídeo quando o canal está atrasado, alguma coisa assim, mas geralmente não é um vídeo novo não. Tá ok? Ok, eu que agradeço, Célia. Obrigado pela presença. Tá bom, Ana? E se inscreva, frequente nossas próximas lives aí, tá bom, Ana Maria? Fico devendo aí as suas dúvidas aí, tá bom? Abraço, Fábio.
Então é isso aí. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, galera!